Antigamente, o preparo do solo era realizado com enxada, foice e outras ferramentas. Posteriormente, foi utilizada a tração animal para essas operações. Atualmente, a grande maioria utiliza o arado e a grade para fazer as operações do preparo convencional e, mais recentemente, tem sido utilizado o plantio direto, que consiste na dessecação da vegetação com herbicidas e posterior semeadura. O plantio direto é um sistema tecnológico bastante amplo. Consiste, basicamente, em se evitar o revolvimento do perfil do solo. Com isso, reduz o processo erosivo, melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Ainda, permite uma sensível redução do consumo de combustível em relação ao convencional. Neste sistema, o consumo de combustível é menor que no plantio convencional e permite uma sensível redução do custo de produção. O controle das plantas daninhas é geralmente feito através de métodos químicos, combinados ou não, com práticas mecânicas através de rolo-faca, roçadora e triturador de palha, mantendo a vegetação de cobertura sobre o solo, reduzindo a infestação por plantas invasoras. Esse método diminui a erosão, evitando o assoreamento de mananciais. Como a água não escorre sobre o terreno, ela se infiltrará no solo e irá alimentar as nascentes dos rios, permitindo um aumento no volume da água durante todo o ano. Podemos dizer que o plantio direto é um método ecologicamente correto, produzindo alimento e agredindo o mínimo possível o meio ambiente, inclusive fazendo sequestro de carbono que fica na superfície do solo sob a forma de cobertura morta e no interior do solo pelo aumento do teor de matéria orgânica do mesmo. Quem não tem esse dinheirão para jogar fora que nem vocês, tem que trabalhar e muito. Mas a terra é de quem é do ramo. Quem conhece, conhece. Não precisa estudar esse cantão. Passar tanto tempo sentado com a bunda numa carteira e até ficar quadrada, a bunda e o sujeito. Meu pai aprendeu com meu avô, me ensinou e eu estou ensinando para os meus filhos. Agora, essa molecada que sai da faculdade fica rotando um monte de coisa. Para falar qualquer coisa tem de fazer análise, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo. A gente não. A gente olha para a terra, já sabe o que fazer. É a tradição. Meu caro Zé Bento, hoje em dia a terra não tem mais a mesma produtividade. A consulta ao engenheiro agrônomo é sempre necessária. Quando você está doente, você vai para onde? Eu tomo o meu chazinho e pronto, está tudo resolvido. E se a doença for grave? Bom, aí eu acho que eu preciso ir no médico, né? Eu vou fazer uma consulta com o senhor, doutor Pedro Paulo. É essa a função do engenheiro agrônomo. Estudar, avaliar o solo, verificar o desgaste das propriedades minerais da terra, avaliar a plantação adequada para cada estação climática. Ele é o médico da terra. É por isso que eu aperto daqui, aperto dali, mas estou sempre dando um jeito de modernizar meu sítio. Fiz um investimento no meu filho. Vai ser médico da terra. Entrou esse ano na faculdade e até já me disse que não precisa investir muito dinheiro para a compra de novos equipamentos. Vocês estão ficando loucos. Vocês falam assim porque vocês têm dinheiro. Mas lá em casa é diferente. O galo cantou, tá todo mundo com as enxadas na mão. Porque é produtividade, tem que produzir. Meu caro Zé Bento, esse é o problema da maioria das pessoas. Ter essas informações não custa nada. Nos órgãos do Ministério da Agricultura do Governo Federal e das Secretarias de Agricultura dos Estados, tem pessoas especiais muito bem entendidas nesses assuntos. Não é, meu caro Afonso? Existe no estado de São Paulo o Programa Estadual de Microbacia Hidrográfica. Através desse programa, poderão os agricultores formar uma associação e conseguirem um kit para plantio direto. Outra possibilidade também é através do financiamento da nossa Caixa, onde cada produtor tem direito a conseguir por empréstimos
de juros fixos ao ano de 4%, sendo um ano de carência, 4 anos para pagar e até R$25 mil por produtor. O conceito de modernidade é de grandes propriedades utilizando grandes máquinas, quando na realidade o pequeno produtor pode ser tão eficiente quanto o grande proprietário. Para isso, basta utilizar as máquinas e técnicas desenvolvidas para a pequena propriedade. Ser moderno não é ser grande proprietário. Ser moderno é ser eficiente e produtivo. Para isso é necessário o conhecimento técnico. É necessário que você proporcione ao seu filho a oportunidade de estudar e de se aprimorar no assunto. O plantio direto combina o uso de herbicidas modernos com o antigo método de introduzir as sementes na terra, usado pelos índios, que cultivavam milho sem movimentar o solo. A própria semeadura com matraca, tão comum em nosso meio, é um processo de plantio direto, quando utilizada sem preparo do solo e sem queima dos restos da cultura anterior, como era e ainda é feito em algumas propriedades. Não há gente ou não, luar como esse do sertão. Olha que maravilha! A gente jogando conversa fora, tocando uma violinha e a máquina trabalhando. Há pouco tempo a gente não acreditaria nessa história. É como diz o ditado, tempo é dinheiro. E como é? Eu estou aqui pensando nos coitados dos meus filhos. Já estão dormindo. Que amanhã o trabalho é pesado. Quanto tempo eu não levaria para preparar a terra com os meus cavalinhos? Já pensou no custo-benefício? E tem outra. O herbicida, se aplicado durante a noite, tem mais eficiência e possibilidade de redução da quantidade. A distribuição é facilitada pela ação do orvalho. Meu avô fazia e dava certo. Eu faço algumas coisas que não dão certo. Eu preciso pensar num jeito de dar um jeito nisso. Com o início da mecanização, por volta de 1850, foram importadas da Europa técnicas de preparo do solo e semeadura. Até o final dos anos 60, prevaleceu a teoria de que quanto maior o revolvimento do solo, maior seria a produtividade. Tanto que era normal a utilização de 2 a 3 arações e 3 a 4 gradagens nas operações de preparo do solo para a semeadura de algumas culturas, mesmo após o revolucionário livro A Loucura dos Homens do Arado, publicado em 1944 nos Estados Unidos por Faulkner, onde ele contrariava esta teoria. A semeadura direta começou a ganhar adeptos em 1961 na Inglaterra, em 1962 nos Estados Unidos e somente em 1970 no Brasil, que teve como grande facilitador o desenvolvimento de herbicidas dessecantes, que permite a erradicação da cobertura vegetal para a semeadura das culturas. O preparo convencional incorpora a cobertura vegetal no solo, usando arados, grades ou enxadas rotativas. Consiste no revolvimento do solo de tal forma que permita a colocação da semente com máquinas semeadoras que não apresentam os sistemas de corte de palha como as semeadoras de plantio direto. O plantio direto consiste na dessecação da vegetação através de herbicidas e posterior semeadura com mínima mobilização do solo. O sucesso do plantio direto está em se começar em uma área pequena para se ter o domínio da técnica. Não obedecer a essa regra tem sido a maior causa do fracasso da instalação desse sistema.
No Brasil, é muito comum vermos pessoas opinando sobre receitas de remédios para outras pessoas. Também é bastante comum vermos pessoas opinando na melhor forma de escalar um determinado time de futebol. E também é bastante comum vermos pessoas opinando na melhor maneira de conduzir uma determinada cultura em condições de campo. Mas sabemos que o profissional que tem competência para receitar remédios é o médico. O profissional que tem competência para treinar um determinado time de futebol é o treinador. E o profissional que tem formação e competência para conduzir culturas em condições de campo é o engenheiro agrônomo. O plantio direto, devido à sua cobertura vegetal e menor tráfego de máquinas, reduz a compactação, conserva uma maior quantidade de matéria orgânica e sua estrutura, facilitando a infiltração de água. Esse processo diminui a erosão, reduzindo o transporte de terra para os mananciais, evitando o assoreamento, assim como a perda da fertilidade pelo transporte de nutrientes. A palha ainda mantém a umidade do solo e evita as grandes variações de temperatura, o que é benéfico para as plantas. A matéria orgânica fica retida na superfície, sequestrando o carbono da atmosfera, contribuindo com isso para a redução do efeito estufa. A produtividade no plantio direto tem se apresentado igual ou superior ao do plantio convencional e, devido aos menores custos, tem se mostrado economicamente mais vantajoso que o convencional. O Brasil está dividido em 7 mesorregiões climáticas para a implantação do plantio direto. Essas regiões são caracterizadas pela intensidade e distribuição das chuvas e temperaturas. Esses 2 parâmetros é que irão definir o tipo de método e cultura a serem utilizados. O método de plantio direto utilizado no Rio Grande do Sul não é adequado para uma região do Mato Grosso ou Maranhão. Várias regiões ainda não possuem uma tecnologia definida para o plantio direto. Para tal, é necessário fazer o levantamento detalhado das condições de solo, clima, técnicas de conservação e consequente retenção da água, condições de fertilidade e acidez do solo, que poderá ser analisado nas secretarias de agricultura ou empresas particulares. Se o solo estiver muito duro, não permitirá o desenvolvimento adequado das raízes. Assim, faz-se necessária a sua descompactação através do cultivo mínimo, utilizando subsolador, escarificador, arado ou grade. Pode-se ainda utilizar uma vegetação de cobertura ou pousio, técnica dificilmente adotada pela redução do lucro do agricultor. O solo deverá estar corrigido química e fisicamente para a implantação do plantio direto. O preparo convencional tecnicamente correto terá que ter o solo com boas condições físicas, químicas, superfície e cobertura vegetal adequadas. Para iniciar o plantio direto, o proprietário deverá dessecar a vegetação e semear a cultura com semeadora de plantio direto. Culturas como aveia, triticale, tremoço, sorgo e outras poderão ser usadas para a produção da palha para a formação de cobertura, mas deverão ser manejadas antes de produzirem sementes. A vegetação para a produção de palha terá que ser escolhida de acordo com as condições de solo e clima da região. Para iniciar o plantio direto em solos de preparo convencional tecnicamente deficiente, deve-se fazer o levantamento detalhado dos problemas e equacioná-los dentro de um cronograma de execução. Uma vez com o solo corrigido, inicia-se o plantio direto. O início do plantio direto no solo sem a devida correção tem resultado no insucesso do plantio direto. A pastagem degradada é diferente da pastagem com o solo degradado. No caso da pastagem degradada, deve-se dessecar a vegetação e semear com semeadora de plantio direto.
Usar quantidade de adubo de acordo com a análise química. Consorciar adubos verdes para aumentar a quantidade de nitrogênio no solo e o teor de matéria orgânica. Na pastagem com solo degradado, deve-se fazer o preparo convencional para nivelar o terreno, acabar com as irregularidades e fazer as correções de ordem física e química. Semear uma outra cultura, como o milho, por exemplo, para diminuir os custos com a formação do novo pasto. Usar o sistema Santa Fé, onde o milho é depositado no solo na profundidade normal e a braquiária semeada em maior profundidade junto com o adubo. Quando o milho for colhido, o pasto já estará formado. Para áreas novas com vegetação de cerrado, cerradão ou mata, a primeira providência é consultar os órgãos ambientais para os procedimentos e reservas legais. A vegetação deve ser retirada da área e o terreno nivelado. Após corrigida a sua acidez, fazer o preparo convencional com a gradagem pesada e gradagem leve. Após o condicionamento adequado do solo, iniciar o plantio direto. Para as culturas perenes, erradicar as árvores e ter o mesmo procedimento das áreas de cerrado. Nas áreas de renovação de canaviais, em terras com boa condição de acidez do solo e fertilidade, tem-se utilizado o que é chamado de preparo reduzido. Após o corte, quando a rebrota atingir 50 centímetros aproximadamente, faça a dessecação da cana com herbicida. Caso o solo esteja compactado, faça uma subsolagem para eliminar as camadas compactadas. Em seguida, faça a sulcação e o plantio da cana. A agricultura familiar se mostra favorável à mecanização, reduzindo a severidade e o desgaste da mão de obra familiar. O jovem do meio rural não se conforma em ficar se dedicando ao trabalho pesado e acaba abandonando a família em direção aos grandes centros. O pai, por falta da mão de obra, se vê obrigado a vender a propriedade e ir morar na periferia das grandes cidades, aventura que consome em pouco tempo o capital apurado na venda do imóvel. Muitas vezes, essas famílias voltam ao campo como boias frias ou outras atividades de expressões duvidosas. Utilizando as novas tecnologias e as técnicas do plantio direto que estão disponíveis para as pequenas propriedades, o agricultor não tem a necessidade de migrar para a cidade, criando sérios problemas sociais. Existe um conceito equivocado de que a mecanização tira o homem do campo. O exemplo do Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, onde os jovens ficaram nas propriedades familiares devido ao uso de tratores e máquinas agrícolas, deram possibilidades a estes jovens de estudarem e aumentarem seu tempo de lazer. Em diversos casos, como o da colheita da cana-de-açúcar, a mecanização representa uma redução na utilização da mão de obra. Plantio direto, a única máquina diferente do preparo convencional é a semeadora ou a plantadeira, que possui alguns elementos necessários e indispensáveis à realização da operação a contento.
Outra máquina importante e fundamental é o pulverizador para dessecação da vegetação, embora ela seja utilizada também no plantio convencional. As demais máquinas são todas semelhantes ao preparo convencional. O plantio direto está disponível para todas as propriedades, independente do seu tamanho, com preços e financiamentos acessíveis a todas as posses. A solução ideal para os pequenos agricultores é fazer pequenos clubes de amigos da terra, adquirindo a máquina no sistema cooperativo, utilizado com pleno sucesso nos estados do Paraná e Santa Catarina. O plantio direto deve usar obrigatoriamente a rotação de culturas. Para tal, o agricultor deve ter uma semeadora para sementes graúdas e outra para sementes miúdas. A Unesp fornece transferência de tecnologia através de cursos e assessoria direta, via contrato entre o interessado e a universidade. Pelo que foi apresentado, verifica-se que o plantio direto apresenta boa produtividade, reduz a degradação ambiental, ainda se apresenta como uma ótima forma de sequestro do carbono. Este sequestro do carbono permite uma redução do efeito estufa. O plantio direto, ele apresenta um melhor custo-benefício em relação ao convencional. Ainda, nós podemos concluir que é um método social e ecologicamente correto, mas, para tanto, algumas providências devem ser tomadas. Consultar os serviços de previsão de tempo para a implantação das culturas e implementação de práticas culturais, seguir as recomendações técnicas de órgãos de pesquisas competentes, cultivares e rotação de cultura, data de semeadura, adubação e irrigação, tratos culturais de maneira geral, implantar as culturas sob adequadas condições de teor de água e temperatura do solo, observar o zoneamento agrícola e, fundamentalmente, iniciar por uma pequena área, seguindo as orientações técnicas.